Muito bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui à disciplina de Estatística e Probabilidades, oferecida originalmente para as engenharias. Eu sou o professor Rodrigo e hoje a gente vai falar um pouco de distribuições estatísticas. Especificamente, vamos abordar aqui os modelos probabilísticos discretos e contínuos. O script dessa aula vai ser o seguinte: eu vou introduzir o tema de variáveis aleatórias e modelos probabilísticos, apresentar os conceitos que definem uma variável aleatória discreta, seus principais modelos probabilísticos, que são as distribuições discretas. Vou apresentar o conceito fundamental de variáveis aleatórias contínuas, apresentar seus dois principais modelos probabilísticos, propor uma prática computacional para vocês resolverem em casa e concluir o tema com uma recapitulação do que foi mostrado e com propostas de desenvolvimentos futuros. O conceito de variável aleatória nada mais vai ser do que a generalização daquilo que a gente já vem utilizando, que vai ser as variáveis numéricas quantitativas. Tá bom? Então, a gente vai definir isso e vamos falar sobre seus principais modelos probabilísticos, que são as distribuições estatísticas que modelam situações, problemas das mais variadas classes aí de problemas do mundo real. Com esse conteúdo, a gente vai conseguir, por exemplo, resolver problemas que envolvam manutenção preditiva, por exemplo, calcular a probabilidade de uma máquina dar problema dado um tempo, validar se um medicamento, qual que é a probabilidade de um medicamento funcionar ou não, e também utilizar esse conteúdo para desenroscar meteorísticas que ficam presas em ótimos locais através de distribuições que modelam voos de pássaros. Tudo que a gente vai utilizar aqui, em muitas situações, vai ter informação tabelada. Essa é a grande questão das distribuições estatísticas. E quando eu falo informação tabelada, a gente pode encontrar em livros bem estabelecidos no tema, mas também a gente pode fazer uso das mais diversas ferramentas computacionais para calcular esses valores e fazer aproximações. A gente pode fazer isso com qualquer ferramenta computacional, com planilhas, tipo Microsoft Excel, com as ferramentas bem estabelecidas no meio acadêmico, tipo Minitab, SPSS, só que aqui a gente vai usar mais linguagens de alto nível, especificamente o Python, e os seus pacotes dedicados, como o SciPy-Stats. Então, o que seria uma variável aleatória? Especificamente, é toda função que associa a eventos de um espaço amostral valores numéricos. Então, dado um espaço amostral de eventos ômega, se eu conseguir fazer a associação de todos os seus eventos a um valor x na reta, eu falo que essa associação, que é uma variável aleatória x, é uma variável aleatória, tá? Então, essa função x aqui é uma variável aleatória. Formalmente, dado um espaço amostral de eventos ômega, toda função do tipo x que associa aos elementos de ômega um valor numérico é uma variável aleatória. E agora, no caso específico em que eu consigo fazer essa associação de forma que os valores numéricos que compõem a imagem da minha variável aleatória x são um conjunto um conjunto enumerável, lembrando que todo conjunto finito também é enumerável, então eu falo que x é uma variável aleatória discreta, tá? E também lembrando que conjunto enumerável são os conjuntos que a gente consegue contar. Tanto é que um outro termo é contável, que são conjuntos que a gente consegue enfileirar. A gente consegue falar, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o enésimo. Tudo bem? Então, essa é a definição de conjunto enumerável. Formalmente, dados ômega, um espaço amostral de eventos, e x, uma função que associa os valores aos elementos de ômega, um valor numérico, se a imagem dessa função for um conjunto enumerável, então a gente fala que x é uma variável aleatória discreta. E nesse caso, como sua imagem vai ser um conjunto enumerável, a gente pode adotar essa nomenclatura aqui, que ela vai ser x1, x2, x3, xn e assim por diante, valores numéricos. Então vamos para o primeiro exemplo aqui. Vamos considerar o exemplo do experimento aleatório de se jogar duas moedas para cima e a gente vai ver o que vai dar, se é cara ou coroa. Vamos definir como variável aleatória discreta a quantidade de caras obtida em cada evento. E também vamos confeccionar o espaço amostral desse experimento.
Então, vamos lá. Qual que seria o espaço amostral ômega desse experimento? Acho que todo mundo vai concordar comigo que a gente vai ter só 4 possibilidades, né? Jogamos a moeda 2 vezes. Ou deu coroa nos 2 lançamentos, ou deu cara no primeiro, coroa no segundo, ou deu coroa no primeiro e cara no segundo, ou deu cara nos 2 lançamentos. Não tem outra coisa para acontecer, né? E agora vamos definir a associação numérica a esses eventos aqui, que não são numéricos, tá? Através dessa estratégia, sendo x a quantidade de caras observadas no evento. Então, todo mundo vai concordar comigo que vai ser ou 0, ou 1, ou 2 os valores possíveis para a imagem de x, né? Não tem como ser outra coisa aqui. E no caso, quando dá coroa, a gente tem que não tem nenhuma cara. Então, x é 0. Nesses 2 eventos intermediários, a gente vai ter que x vai ser 1, porque tem uma cara só. Então, x é igual a 1. E no último, que a gente vê 2 caras, x é igual a 2. Então, a gente tem essa tabulação para a variável aleatória discreta x. Ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2. Então, agora vamos estender o conceito de probabilidade para a variável aleatória. No caso aqui, a variável aleatória discreta. Então, considere ômega um espaço amostral de eventos e x uma variável aleatória discreta. Então, a gente fala que a sua função de probabilidades, ou uma função massa de probabilidades, que é um termo bem conhecido também na literatura e nas bibliotecas computacionais que a gente vai utilizar, de x, a função que associa a cada representação numérica x de um evento a sua probabilidade de ocorrência, que tem que ser um valor não negativo, tá? Um valor maior ou igual a 0. Além disso, o somatório da probabilidade de todos os x tem que dar 1. Essa é a definição da coisa. E também, se a variável aleatória tiver essas representações aqui, x1, x2, xn, então a gente fala que a probabilidade de xi ocorrer vai ser igual a probabilidade da variável aleatória ser igual a xi, que vai ser igual a um pi. Ou seja, a imagem da probabilidade também vai ser um conjunto enumerável, tá? Vai ser P1, P2, Pn e assim por diante. Então vamos para o exemplo 2. Considere o espaço aleatório, o experimento aleatório de se lançar 2 moedas para cima. É a mesma questão. Vamos confeccionar o espaço amostral e definir a variável aleatória com sua quantidade de caras, e aí a gente vai calcular a função de probabilidades associada. Então, até aqui, né, de definir x, o espaço amostral, até aqui está igual. A gente só precisa definir a função de probabilidades. Lembrando que probabilidade vai ser a cardinalidade, ou o número de elementos do conjunto definido por um evento específico, dividido pela cardinalidade do espaço amostral inteiro. Então, quando eu quero calcular a probabilidade de x ser igual a 0, eu tenho que fazer o seguinte, contar quantas vezes o x dá 0 pelo tamanho do espaço amostral. Só que o x dá 0 em só um caso dentre 4. Então, a probabilidade é 1/4. Quando que x dá 1? X dá 1 em 2 casos dentre 4. Então, 2/4. E quando que x dá 2? Em um caso dentre 4. Então, também é 1/4. Repare que a definição de probabilidade é satisfeita aqui, porque todos os elementos aqui são maiores ou iguais a 0, e se eu somar 1/4 com 2/4 com outro 1/4, vai dar 1. Tá? Então, a definição está satisfeita. Agora, vamos considerar x como sendo uma variável aleatória discreta com função de probabilidade p. A gente vai estender para esses 2 elementos o conceito de medida resumo, começando pelo valor médio ou esperança matemática ou valor esperado da variável aleatória, que nada mais vai ser do que a soma de todos os xis ponderada pela sua respectiva probabilidade de ocorrência. Tá? Então, vai ser uma soma ponderada de xi pela sua probabilidade. Esse é o valor esperado, o valor médio, ou ainda a esperança de x. E também a gente vai definir como sendo variância de x o valor que vai ser o somatório da distância quadrática de xi pelo seu valor esperado, ponderado pela sua probabilidade de ocorrência. Tá bom? Então, essa vai ser a definição de variância, que a gente vai acabar apelidando de sigma ao quadrado. Vai ser um valor quadrático. E a gente pode fazer isso porque esse somatório aqui vai ser maior ou igual a 0. Porque esse termo é quadrático, então é maior ou igual a 0, e a probabilidade é maior ou igual a 0 por definição. Tá bom? Então, faz sentido a gente definir por sigma ao quadrado.
Agora, o desvio padrão de x, a gente define como sendo a raiz da variância, que vai ser raiz de sigma ao quadrado, que vai ser sigma. E assim, gente, a gente consegue estender o conceito de qualquer medida resumo para variável aleatória, tá? Quantio, desvio médio, mediana, esse tipo de coisa a gente também consegue definir aqui, mas vamos focar nesses três que eu defini na definição 4. Então, vamos para o primeiro teorema. Seja um x uma variável aleatória discreta, x1, x2, xn, e a e b dois valores numéricos quaisquer. Então, são válidas as seguintes igualdades. A esperança da transformação a x mais b vai ser a vezes a esperança de x mais b. A variância da transformação a x mais b vai ser a quadrado variância de x. Ou seja, o b é como se fosse desconsiderado e o a vem para fora da variância ao quadrado. E agora, a última igualdade aqui, que é muito importante, porque ela estabelece uma forma numericamente mais eficiente de se calcular a variância. Numérica e analiticamente, tá? Se a gente for calcular na unha, assim é mais fácil. A variância de x vai ser a esperança da transformação x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Tudo bem? E assim a gente consegue demonstrar essas três igualdades diretamente da definição. É só colocar a definição aqui e estender esses conceitos, estender a escrita dessas transformações, a gente consegue conferir todas essas igualdades aqui. Então, vamos para o terceiro exemplo. Vamos lembrar do experimento de jogar duas moedas e contar o tanto de cara. E agora vamos calcular o valor esperado, a variância e o desvio padrão dessa variável aleatória. Então, vamos lá. Lembrando que a sua tabelação, né, vai ser isso daqui. X vai ser 0, 1 e 2, e as respectivas probabilidades vão ser 1/4, 2/4, 1/4. Então, vamos lá. A esperança de x que vai ser o somatório de xi ponderado pela sua respectiva probabilidade vai ser 0 vezes 1/4, mais 1 vezes 2/4, mais 2 vezes 1/4. Isso vai dar 1. Tá bom? Então, 1 é o número de caras que eu espero obter em 2 lançamentos. Tá? Então, a cada 2 lançamentos de moeda, é esperado que dê uma cara. A variância, o tanto que os valores x vão destoar dessa esperança, vai ser a esperança de x ao quadrado. Então, x ao quadrado, 0 ao quadrado vezes 1/4, mais 1 ao quadrado vezes 2/4, mais 2 ao quadrado vezes 1/4, que vai ser isso aqui, menos o quadrado da esperança de x, que eu já calculei que é 1. Então, menos 1 ao quadrado. Esse valor vai dar meio, tá certo? E o desvio padrão nada mais vai ser do que a raiz desse valor, que vai ser aproximadamente 0,7071. Vamos para a quinta definição. Seja, então, x uma variável aleatória discreta x1, x2, xn, então sua função de distribuição acumulada é uma função que sai dos reais e acerta o 0 e 1, ou 0 e 100%, de forma que, dado um limiar x, um valor limitante x, f de x vai ser definida como a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a x. Então, é como se fosse uma acumulação da probabilidade de todos os valores da variável aleatória que são menores ou iguais a esse limiar. Por exemplo, vamos construir a FDA do nosso X tabelado, que é a quantidade de caras lá dos os dois lançamentos de moeda, a quantidade de caras, que a gente já viu que é essa tabela aqui. Vamos calcular a FDA. Lembrando que X é a quantidade de caras observado no evento. Vai ser o seguinte. Para todo x limiar menor, estritamente menor do que 0, vocês concordam que a probabilidade tem que dar 0? Né? Porque não tem nenhum x menor do que 0 na variável aleatória. Então, a probabilidade vai ser 0. Hora que chega no 0, hora que o x é igual a 0, então aí eu tenho um valor, que vai ser o próprio 0. E a probabilidade dele vai ser 1/4. Então, a hora que der 0 vai ser 1/4. E a hora que esse x tiver em qualquer valor entre 0 e 1, eu vou ter que a probabilidade também vai ser 1/4. Porque, por exemplo, se esse x for, por exemplo, 0,9, eu não tenho 0,9 moedas. Né? O único x da variável aleatória que é menor ou igual a 0,9 é o 0. Então, precisa ser 1/4 também. Só que a hora que chega no 1, qual que é a probabilidade de x ser menor ou igual a 1?
é a probabilidade de x ser 1 ou 0. Então, vai ser 2/4 mais 1/4, que vai ser 3/4. E, analogamente, isso vai valer para qualquer valor entre 1 e 2. Tá bom? Até chegar no 2. Hora que chega no 2, qual que é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2? É 100%, porque 2 são todos os valores, né? É 0, 1 ou 2. Ou não dá nenhuma cara, ou dá uma, ou dá duas. Tá bom? Então, a hora que chega no 2, já dá 100%. E, consequentemente, para qualquer valor acima do 2 também. Tá certo? Então, a minha função de distribuição acumulada em função de x vai ser 0, se o x for negativo. 1/4, se o x estiver entre 0 e 1, contando 0. 3/4, se o x estiver entre 1 e 2, contando 1. E 100%, se o x for maior ou igual a 2. Tá bom? Então, agora vamos falar sobre os principais modelos probabilísticos para o caso discreto, tá? Para variáveis aleatórias discretas. No caso, essas variáveis aleatórias elas vão modelar situações, problemas que têm muita coisa em comum. Tá? A gente vai ajustar o caso de uma variável para outra, simplesmente ajustando pouquíssimos parâmetros. Então, muitas vezes, a mesma situação, a mesma variável aleatória que descreve esse lançamento de moedas que a gente está vendo, pode modelar colisão de cometas com a Terra. Tá? Inclusive, a gente vai ver exemplos assim. E a gente faz isso mudando uma parametrização ou outra da função de probabilidades ou da própria variável aleatória. E para cada uma dessas distribuições, a gente vai ver que temos valores tabelados para as probabilidades, para as FDAs, e também para as medidas resumos. E como eu falei para vocês no começo da aula, valor tabelado quer dizer Python, tá? Quer dizer SciPy Stats. É o que a gente vai utilizar aqui. Então, vamos dar uma olhada nos principais modelos aqui para variáveis aleatórias discretas. Começando pelo mais simples de todos, que vai ser o caso em que a variável aleatória é uma variável binária, 0 e 1. Nesse caso, a gente fala que x tem distribuição de Bernoulli, ou que ele é uma variável aleatória de Bernoulli, sempre que a sua função de probabilidades for a seguinte: probabilidade de x ser igual a 1 vai ser um valor p entre 0 e 1, que precisa para ser uma probabilidade, e a probabilidade de x ser 0 vai ser o complementar, tá? Vai ser 1 menos p, é o que falta para dar 1. Então, a notação vai ser a seguinte. A gente diz que x é distribuída por uma BER de p. Então, a gente coloca o p aqui, porque é o único parâmetro que está definindo essa distribuição, tá? É a única coisa que está mudando. E a gente fala que x é igual a 1 é a mesma coisa da gente obter sucesso no nosso experimento. E x é igual a 0 vai representar o fracasso do nosso experimento. Essa é a nomenclatura. E agora, o segundo teorema diz o seguinte: seja um x igual a 0,1, uma variável aleatória de Bernoulli, com probabilidade de sucesso P, então as seguintes expressões são válidas. A esperança dessa variável aleatória é a probabilidade de sucesso. Então, é esperado a probabilidade de sucesso para essa variável aleatória. A variância dessa variável vai ser a probabilidade de sucesso menos o seu quadrado. Que assim, só para a gente deixar claro aqui, vai ser um valor positivo, tá? Porque P é maior do que P quadrado, pois P está entre 0 e 1. E a FDA de x vai ser 0 para x negativo, faz sentido, né? Porque não tem nenhum x menor do que 0 aqui, então é 0 até chegar no 0. A probabilidade de fracasso com x entre 0, contando 0, e 1, sem contar o 1. E também faz sentido, né? Porque antes de chegar no 1, o xizinho só topou com o sucesso, com o fracasso. Então, é a probabilidade de fracasso. E a partir do 1, a gente já esgotou todos os casos, né? Já tem o fracasso e o sucesso. Então, a probabilidade tem que dar 100%. E assim, a gente consegue demonstrar esses resultados de forma direta da definição também, tá? Esse vai ser o último teorema que a gente consegue fazer isso. Então, vamos para o exemplo 5. O asteroide Apophis 9942 deve desviar da Terra no dia 12 de abril de 2068, com probabilidade de não se chocar com a Terra de 99,60%. A gente consegue modelar essa situação com uma variável aleatória de Bernoulli? Se sim, calcule o valor esperado e a variância dessa variável aleatória. E, gente, conseguimos, né? É capaz. Na verdade, a gente consegue modelar uma amplíssima gama de problemas com uma variável aleatória de Bernoulli.
tudo a gente consegue, muita coisa a gente consegue classificar como sendo ou uma situação positiva ou uma negativa, tá? Nesse caso aqui, eu vou considerar a situação positiva, o sucesso, quando o cometa não se choca com a Terra, tá? E eu vou considerar como sendo fracasso a situação em que o cometa se choca com a Terra e dá uma explosão de 1.500 megatons, que é o caso desse Apophis aqui. Mas assim, a gente também conseguiria modelar da forma contrária, mas eu prefiro ter uma visão otimista nesse caso aqui. E assim, a gente só lembra do teorema que a esperança dessa variável aleatória vai ser a probabilidade de sucesso, que vai ser 0,996, e a variância vai ser a probabilidade de sucesso menos o seu quadrado, que vai ser 0,003984. E agora, só para a gente começar a comentar das funções do SciPy-Stats, a gente também conseguiria calcular esses valores com o submódulo Bernoulli, que está dentro do SciPy-Stats, a partir da definição do parâmetro P, que é a probabilidade de sucesso, é a única coisa que define essa distribuição. E aí a gente poderia chamar as funções min e var, dado P, que são as funções que calculam respectivamente a média e a variância para essa distribuição. Aí a gente só apresenta e percebe que a esperança vai dar a mesma coisa e a variância também vai dar a mesma coisa, só que com um ruidinho aqui no fundo, um ruído de cálculo, que é super normal no Python também. Tudo bem? Então, são os mesmos valores. Na definição 6, a gente vai definir o que é um experimento de Bernoulli, tá? Que nada mais vai ser do que uma realização de uma variável aleatória de Bernoulli. Tá bom? Então, o cometa passou perto da Terra uma vez, isso é um experimento ou um ensaio de Bernoulli. Ele passou 2 vezes, esses são 2 experimentos consecutivos de Bernoulli. Tá bom? Então, assim, a gente consegue, a partir dessa definição, experimentar várias vezes uma variável aleatória de Bernoulli, desde que isso aconteça de forma consecutiva e independente. Por exemplo, quando a gente joga 2 moedas, e se a gente considerar a cara como sendo sucesso, a gente tem 2 experimentos consecutivos de Bernoulli. Tá bom? E aí a gente consegue também definir uma variável aleatória gerada ou derivada, que vai ser a quantidade de sucessos em cada experimento. Mesma coisa que a gente fez com a moeda lá, né? Se eu considerar a cara sendo sucesso e a quantidade de caras sendo sucesso, então a gente consegue definir essa situação aqui. E de modo geral, gente, a gente também consegue definir a probabilidade de uma certa quantidade de sucessos em N ensaios de Bernoulli. Especificamente, se Y é a variável aleatória que descreve o número de sucessos em N ensaios de Bernoulli consecutivos e independentes, ou seja, que um não tem nada a ver com o outro, um não vai atrapalhar o outro, sendo P a probabilidade de sucesso e Q a probabilidade de fracasso, então Y igual a quantidade de sucessos, né? Ou não vai dar nenhum sucesso, ou vai dar 1, ou vai dar 2, ou vai dar sucesso em todos os experimentos, a gente vai ter que a probabilidade de Y ser igual a exatos K sucessos vai ser NK, P elevado a K, Q elevado a N menos K, sendo o K podendo variar na mesma frequência aqui do Y. E também esse NK vai ser o famoso binômio de Newton, N fatorial por K fatorial, N menos K fatorial. Lembrando que o N fatorial vai ser o produtório de N até 1. Tá certo? E por que eu estou falando disso? Porque justamente essa situação define o que a gente chama de distribuição binomial. Tá? Então, seja x uma variável aleatória que representa a quantidade de sucessos em N ensaios de Bernoulli, então a gente fala que x tem distribuição binomial sempre que a sua função for aquela função de probabilidades do teorema. Tá? Então, a probabilidade de x é igual a k sucessos vai ser nk por p elevado a k, q elevado a n menos k, e k podendo variar de 0 até n. A gente diz nesse caso que x é distribuída por uma binomial, dados o número de experimento e a probabilidade de sucesso, que são os únicos parâmetros que variam nessa definição aqui. E a probabilidade de x é igual a k sucessos vai ser b de k sucessos, dado o número de experimentos e a probabilidade de sucesso. Então, no teorema 4, a gente vê o seguinte: se x for distribuída por uma binomial de n sucessos e probabilidade de sucesso p, então a esperança vai ser a proporção de sucessos,
que vai ser o número de experimentos vezes a probabilidade de sucesso. A variância dessa variável vai ser N vezes a probabilidade de sucessos vezes a probabilidade de fracassos. E a gente não consegue demonstrar isso de forma direta, mas com o princípio de indução finita, o PIF, sobre o número de experimentos. Então vamos para o exemplo 6. Supondo que 500 asteroides parecidos com Apophis tenham a mesma probabilidade de não colisão com a Terra, de aproximadamente 99,60%. Considerando que suas trajetórias sejam independentes, ou seja, um não vai alterar a trajetória do outro, um não vai trombar no outro, um não vai puxar o outro, um não tem nada a ver com o outro. Calcule quantos destes asteroides devem passar próximos à Terra sem colisão. Ou seja, qual que é o valor esperado de asteroides que vão ter sucesso, tá? Que não vão passar em volta que não vão trombar com a Terra. Lembrando que, assim, um asteroide a gente já conseguiu modelar com uma variável aleatória de Bernoulli. Então, 500 asteroides passando próximos à Terra vão ser N 500 ensaios de Bernoulli. Tá? Então, essa situação aqui pode ser modelada por uma distribuição binomial. E nesse caso, a gente consegue calcular a esperança dessa variável, que vai ser o número de experimentos vezes a probabilidade de sucesso, que vai dar 498. Então, é esperado que 498 desses asteroides desviem da Terra, e só 2 batam. E assim, lembrando que a gente também poderia chegar nesse valor aqui com o submódulo Binom, que representa a distribuição binomial. Está dentro do pacote SciPy-Stats. A gente só precisava definir o número de experimentos e a probabilidade de sucesso, que são os parâmetros que definem essa distribuição. Aí a gente chamaria a função min, que calcula a média dessa distribuição, dados NP, que vai ser justamente 498. Então vamos para agora falar um pouco da distribuição de Poisson. No caso, se x for igual a 0, 1, 2, 3, n e não tem fim, tá? É basicamente os naturais inteiro com zero, uma variável aleatória discreta. Então a gente fala que x tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda positivo, sempre que sua probabilidade de sucesso for a probabilidade de x é igual a k, vai ser igual a exponencial de menos lambda por vezes lambda elevado a k dividido por k fatorial, sendo k também qualquer valor natural. Nesse caso, a gente fala que x é distribuída por uma Poisson de lambda. E, gente, é possível demonstrar que uma distribuição de Poisson é aproximadamente uma distribuição binomial com muitos experimentos e probabilidade de sucesso baixa. Tá bom? Ou seja, ela é muito utilizada em situações que a gente não tem um limitante para a quantidade de eventos que a gente vai visualizar, considerando experimentos não limitados. Ou seja, uma situação, exemplo, é quantos carros vão passar numa cabine de pedágio em 1 hora? Tá bom? A gente não sabe quantos carros vão passar. Não tem como estabelecer um limite. Tá certo? Pode passar qualquer quantia. E eu deixei até aqui a situação, né? Ela é muito utilizada em situações que demandem a contagem não limitada de eventos em determinado intervalo de tempo ou de espaço, tá? Por exemplo, qual o número de partículas em uma bola de raio 1? Tudo bem? Nesse caso, então, o teorema 5 diz o seguinte: se x for distribuída por uma Poisson de lambda, então a sua esperança e a sua variância vão ser lambda. A gente consegue demonstrar isso com manipulações algébricas de propriedades de fatorial. Isso quer dizer que lambda é justamente o número de eventos esperados em determinado espaço de tempo ou de espaço mesmo, tá? Intervalo de espaço. Então, por exemplo, aqui, em determinada estrada, temos 2 acidentes a cada 100 km. Qual a probabilidade de dirigir 100 km nessa estrada e não se deparar com nenhum acidente? Primeiro de tudo, vamos reparar que isso aqui é uma distribuição de Poisson, tá? Por quê? Porque eu posso topar com qualquer número de acidentes em 100 km, tá? Não existe uma limitação aqui. Não tem uma limitação matemática para isso. Apesar de ser esperado 2. Então, além de eu saber que é uma Poisson, eu também sei que o lambda, que é o valor esperado, vai ser 2 nesse intervalo de espaço aqui. Tudo bem? E aí, o que eu quero calcular? A probabilidade de não ver nenhum acidente. Então, a probabilidade de x é igual a 0.
que vai ser a exponencial negativa de lambda, lambda elevado a k, por k fatorial. Só que com lambda sendo 2 e o k sendo 0. Isso vai dar aproximadamente 13,53% de chance de eu não ver nenhum acidente. E lembrando que eu também posso calcular esse valor com o submódulo Poisson, que está dentro do SciPy Stats. Basta eu definir que lambda é igual a 2, é esse parâmetro que eu tenho que passar. O x eu quero que seja igual a 0, e aí eu vou usar a função PMF, que vai ser a função para calcular a probabilidade, ou função massa de probabilidade, né? Que é do inglês aqui, Probability Mass Function. Tá bom? Então, a probabilidade de x ser igual a 0 vai ser P de x, que vai ser 0,13533, tem até mais casas decimais do que eu fiz aqui. Então, agora vamos falar de variável aleatória contínua. Uma variável aleatória contínua nada mais vai ser do que a definição complementar da variável aleatória discreta. Ou seja, vai ser uma variável aleatória com imagem não enumerável. Tudo bem? Então, agora a gente não consegue mais enfileirar a imagem da variável aleatória contínua. Ela vai ser, por exemplo, um intervalo. Tá bom? Pode ser os reais completos, pode ser um intervalo dos reais e assim por diante. A gente também consegue estender o conceito de função de probabilidade. Só que aqui, a gente vai falar, se x for uma variável aleatória contínua, f definida sobre x e acertando os reais vai ser uma função densidade de probabilidade sempre que ela for não negativa, e a sua integral sobre x vai ser 1. A área sobre a curva definida em x vai ser 1. Então, assim, é bem parecida com a função de probabilidades da variável aleatória discreta, né? Porque lá ela também precisava ser não negativa para todo o valor de x. E lá, a somatória de todos os elementos de x tinha que dar 1. Só que aqui não tem como ser somatório, né? Porque x é um conjunto denso, pode ser um intervalo, né? Então, aí tem que ser o somatório infinitesimal de todos os elementos de x, que é justamente a definição de integral. A gente também define como probabilidade de x estar entre dois valores a e b, como sendo a área sobre a curva definida entre a e b da FDP de x. Que vai ser, como a gente está falando de integral, não faz diferença a gente deixar tirar um ponto, tirar 2 pontos, ou até tirar um conjunto de medida nula de pontos, tudo bem? Então, nesse caso, a probabilidade de x estar entre a e b, contando os limiares, vai ser igual a probabilidade de x estar entre a e b, contando só o b, que vai ser igual a probabilidade de x estar entre a e b, contando só o a, que vai ser a mesma coisa da probabilidade de x estar entre a e b, não contando nem o a nem o b. Tá? E a gente também consegue estender o conceito de medida resumo para a variável aleatória contínua. No caso, o valor médio de uma variável aleatória contínua vai ser definido como a integral sobre ela de todos os seus valores ponderados pela sua FDP. Então, também é bem parecida com a definição de variável aleatória discreta, só trocando a somatória pela somatória infinitesimal, que é integral. E a gente também vai definir variância de uma forma bem parecida, porque vai ser a somatória infinitesimal sobre x, da distância de x sobre o valor esperado ao quadrado, né? Distância quadrática, ponderado pela FDP, pela função de probabilidade. Então, também bem semelhante. Agora, a definição de desvio padrão é exatamente a mesma, porque é a raiz da variância. E a definição da FDA também vai ser exatamente a mesma, porque a partir de um limiar x, a gente vai ter que a FDA dessa variável aleatória vai ser a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a esse limiar, que, em termos práticos, vai ser a somatória infinitesimal de todos os elementos de menos infinito até esse limiar. Tá? Então, vai ser a área sobre a curva da FDP até chegar no limiar x. Tudo bem? E isso para qualquer x real. Sendo assim, então, vamos ver esse exemplo. Calcule a esperança da variável aleatória contínua x, que tem a seguinte FDP. Vai ser x² sobre 3 no intervalo menos 1 e 2 e 0 se não tiver nesse intervalo. Bom, solução, vamos pela definição. A esperança de x vai ser a integral sobre x. X aqui, no caso, vai ser os reais inteiros, tá? Os reais completos, porque está definido para todos os reais essa função. Então, vai ser de menos infinito até mais infinito de x, f de x dx. Só que assim, essa f de x, ela só não é zero entre menos 1 e 2. Então, vai ser a mesma coisa da integral entre menos 1 e 2 de x, f de x dx.
que vai ser igual à integral entre menos 1 e 2 de x² sobre 3, que vai ser x² sobre 3, que vai dar 1,25. Aí esse valor vocês podem calcular ou na unha, né? Isso aqui é uma integral polinomial, então é bem simples de se calcular, ou vocês podem calcular utilizando o Wolfram, o integrate do SciPy. Fiquem à vontade para calcular esse valor aqui. Agora, então, vamos falar um pouco dos modelos probabilísticos contínuos, tá? Ou seja, das distribuições associadas às variáveis aleatórias contínuas. Lembrando que, para esse caso aqui, as variáveis aleatórias também modelam situações muito semelhantes. Tá? A gente só vai mudar um parâmetro ou outro da função densidade e probabilidade. Tá? Vai ser uma coisinha ou outra que a gente vai mudar da f. E para esse caso aqui, a gente também vai ter muitas facilitações com dados tabelados. Então, a gente também vai poder utilizar tabelas ou funções do SciPy Stats, que eu vou apresentando aqui nos exemplos. Então, vamos discutir os dois modelos mais conhecidos para esse caso. Começando por aquele que, na minha opinião, é um dos mais importantes da estatística. A gente tem muito resultado importantíssimo na estatística que depende da distribuição normal. Então, uma variável aleatória contínua x tem distribuição normal ou gaussiana, porque Gauss foi o primeiro a detectar essa variável aleatória em meados de 1800. Se a sua FDP for essa daqui, 1 sobre sigma raiz de 2π, exponencial negativa de x menos μ ao quadrado, por 2 sigma ao quadrado, para qualquer x real, e μ sendo um valor numérico qualquer, e sigma sendo um valor positivo. A gente, então, usa a seguinte notação. X é distribuída por uma normal, dados μ e sigma ao quadrado. E a gente tem alguns resultados sobre essa FDP aí. Se x for distribuído por uma normal, dados μ e sigma ao quadrado, então são válidas. Que a FDP é não negativa, e isso faz sentido, tá? Porque é uma exponencial multiplicada por um valor positivo, então não tem como dar um valor negativo aqui. E a integral sobre os reais completos dessa FDP vai dar 1. Então, a área da curva dessa FDP vai dar 1. Então, F é uma FDP. Esse resultado aqui já não é tão trivial, mas a gente consegue demonstrar com mudança de variáveis. A esperança dessa variável aleatória vai ser μ. E a variância vai ser sigma ao quadrado. Sendo assim, o desvio padrão vai ser sigma. Ou seja, sigma é o desvio padrão e μ é a média dessa variável aleatória. Tá? Então, por mais que ela tenha essa carinha feia aqui, ela tem propriedades facilitadoras. Então, a gente consegue, e também a gente consegue demonstrar tudo isso só fazendo essa mudança de variável aqui, tirando a média de x e dividindo pelo desvio padrão. O gráfico dessa FDP tem alguns padrões visíveis. Por exemplo, o ponto de máximo dessa curva vai ser obtido sobre a média. E essa curva também tem 2 pontos de inflexão. Vocês lembram o que é isso em cálculo? Que é quando a curva muda a concavidade? Por quê? Porque do menos infinito até chegar na média menos o desvio padrão, a concavidade é virada para cima dessa curva. Entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, essa curva vai ter concavidade virada para baixo. E a partir da média mais o desvio padrão, a curva vai ter concavidade virada para cima. Além disso, essa curva aqui é simétrica com relação a μ, com relação à média. Tá? Então, são padrões interessantes aqui dessa FDP. Só que tem o seguinte, se eu quiser calcular a probabilidade de x entre a e b, eu vou ter que calcular essa integral aqui. E essa integral, que vai ser essa área dessa curva aqui, ela é conhecida como integral gaussiana, ou de Euler-Poisson. E ela não tem explicitação, tá? A gente não consegue calcular essa integral para todos os valores a e b analiticamente. Então, a gente vai ter que fazer uso de aproximações numéricas, de quadraturas. E é aí que vem o uso de tabelas, tá bom? Aqui a gente vai precisar ser obrigado a usar tabelas. Então, vamos para o teorema 7. Se x é normalmente distribuída com média μ e variância sigma ao quadrado, então essa transformação z, que é x menos a sua média dividido pelo desvio padrão, também tem distribuição normal, com média zero e desvio padrão e variância iguais a 1. Nesse caso, a gente fala que z é a distribuição padrão ou reduzida. E a gente demonstra esse fato simplesmente decorrendo
da percepção de que a FDP dessa variável vai ser 1 sobre 2π, exponencial negativa de z² sobre 2, que vai ser a FDP gaussiana com média 0 e desvio padrão 1. Tudo bem? A gente demonstra todos esses fatos aqui. E assim, geralmente, o que a gente tem tabelado é essa distribuição reduzida, tá? A gente não vai ter o valor tabelado para qualquer distribuição normal, não. Para qualquer μ e desvio padrão. Nos livros, geralmente, a gente só tem a reduzida. Então, dado x, geralmente a gente vai ter que fazer uma transformação, que é tirar a média e dividir pelo desvio padrão, para obter a distribuição reduzida. Vamos ver esse exemplo aqui. O tempo de uma empresa desenvolver um servidor web é uma variável aleatória x, medida em dias, com distribuição normal, com média 45 e variância 400, ou seja, desvio padrão 20. Calcule a probabilidade de um novo servidor ser finalizado antes de 30 dias. Bom, temos então que x é distribuído para uma normal, dados média 45 e variância 400. O que a gente vai precisar fazer? O ideal é a gente fazer a transformação para distribuição reduzida. Então, eu quero calcular a probabilidade de x ser menor do que 30 dias, que é o que o problema pede, e eu vou tirar a média e dividir pelo desvio padrão essa variável e o valor que eu estou querendo analisar aqui. Eu vou ter que a probabilidade, aí eu já tenho a minha distribuição reduzida, já é a transformação que eu quero, tem que ser menor do que 30 menos 45 dividido pela raiz de 400, que vai ser 20. Então, a probabilidade de z ser menor do que menos 15 sobre 20, que vai ser a probabilidade de z ser menor do que menos 0,75, que vai ser a probabilidade que eu estou querendo. E como que eu calculo essa probabilidade? Vamos ver uma tabela aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui de como essa tabela vem nos livros, tá? Como que a gente lê esse tipo de coisa. Eu quero a probabilidade de z ser menor do que menos 0,75. Então, eu vou calcular toda a área dessa curva até chegar no z. Como que eu faço isso? Z vai ser igual a menos 0,7 e a segunda casa decimal vai ser 5. Então, esse valor destacado aqui vai ser a minha probabilidade, quando z é menos 0,75. Então, a probabilidade vai ser 22,66%. Uma outra forma de se calcular é com a distribuição norm, o submódulo norm, que está no SciPy Stats. Aí, eu usaria, já que a gente viu que é uma acumulação, né, uma área de curva de menos infinito até o valor, a Cumulative Distribution Function, que é a FDA da distribuição normal, com o limiar menos 0,75. Reparem que eu não precisei dar nenhum outro parâmetro aqui, nem μ, nem sigma, porque essa já é a distribuição reduzida, tá? E a gente vai ver que a probabilidade dá justamente 0,226627, que é esse valor aqui. Tudo bem? Então, vamos falar do último modelo de distribuição, que é a distribuição Q². No caso, se x for uma variável aleatória contínua, ele tem distribuição Q² se a sua FDP for a seguinte. 1 sobre, essa letra aqui é gama, de v dividido por 2, vezes 2 elevado a v sobre 2, vezes x elevado a v sobre 2 menos 1, vezes a exponencial negativa de x sobre 2, quando x for não negativo. Quando x for negativo, dá zero. E algumas coisas a gente precisa levar em consideração aqui. Primeiro de tudo, essa função ela é a famosa função gama, tá? Definida por gama de alfa vai ser a integral de 0 até infinito da exponencial de menos t vezes t elevado a alfa menos 1 dt, sendo alfa positivo. Essa função gama aparece em muitos problemas de ciências exatas, tá? Engenharia, física, química, a gente vai cansar de ver esse tipo de coisa em cursos de engenharia e matemática, por exemplo. E V é um valor natural não nulo, que a gente costuma chamar de graus de liberdade. A gente vai ver em capítulos futuros dessa novela que V é a quantidade de componentes que podem variar independentemente, sem alterar os outros, dentro dos nossos dados. Tudo bem? Por isso a gente costuma dar o nome para ele de graus de liberdade. Então, a gente fala que x é uma variável aleatória contínua com distribuição Q² com v graus de liberdade. A notação é x é distribuída por uma Q² v, e eu deixei indicado aqui que gama é a famosa, bem conhecida função gama. O gráfico dessa função é o seguinte, ele é muito definido por v.
tá? Quanto maior o V, mais à direita está a saliência máxima aqui da curva e mais achatada a curva é. Ou seja, quando o V é 1, a gente percebe que a curva tem um comportamento quase exponencial, né? O ponto de máximo está totalmente à esquerda e ela não está nem um pouco achatada. Quando V é igual a 3, ela já recebeu um achatamento e a sua saliência começou a pender para a direita, mas ainda está bem para a esquerda. Quando V é 5, ela já recebeu um grau de achatamento maior e a curva, o ponto de máximo aqui foi um pouquinho mais à direita. Aí a gente repara que quando V é 15, ela já recebeu um bom achatamento e o ponto de máximo já está bem à direita aqui. Tá? Então vamos lá, teorema 8. Se x é distribuída por uma Q quadrado com V graus de liberdade, então a esperança de x é o número de graus de liberdade e a variância é o dobro do número de graus de liberdade. Então a gente vê que, para o caso da Q quadrado, a gente também tem que, por mais que ela tenha uma FDP meio feinha, né, meio complexa, a gente tem boas propriedades envolvendo ou propriedades bem simplificadas envolvendo a esperança e a variância. E a gente consegue demonstrar isso com propriedades de integrais e transformações de variáveis. Vamos ver esse exemplo aqui, então. Expostas a certa dose de uma substância, um estudo determina que o tempo de sobrevivência em meses de um grupo de ratazanas tem distribuição Q quadrado com 10 graus de liberdade. Qual que é a probabilidade de um animal desses não completar um ano de vida? Ou seja, viver menos ou igual ou a mesma quantia de 12 meses. Primeiro de tudo, o estudo fala que x tem uma distribuição Q quadrado com 10 graus de liberdade. A gente quer calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 12, que vai ser a integral de menos infinito até 12. No caso aqui, a gente podia até colocar de 0 até 12, né? Porque de menos infinito até 0 vai dar 0, por definição, desse monstrenguinho aqui. Sinceramente, vai dar 71,49%. E como que eu sei disso? Utilizando o submódulo Q2 do SciPy Stats, tá? Eu só preciso definir a quantidade de graus de liberdade e o meu x limitante, que vai ser 12. Aí eu uso a nossa função que eu já falei, CDF, né, que vai ser a FDA, só que em inglês, dá Q quadrado, que vai dar justamente 71,49%. Tudo bem? Vamos reparar também o seguinte, que essa probabilidade vai ser definida nessa área de curva aqui, 71,49%, está de 0 até 12. Tudo bem? Então, a grande parcela, o grande montante de área dessa curva está nos primeiros 12 meses. Então, é muito mais provável que o rato viva pouco do que ele viva muito, do que ele viva mais do que 12 meses, porque essa área branca aqui não vai dar nem 30% de área. Então, a gente também percebe que o Q quadrado é muito bom para ser utilizado em problemas em que a grande acumulação da coisa está antes dos 12 meses, está nos menores valores, né, de modo geral. Bom, gente, eu deixei uma prática proposta aí com 10 exercícios. 5 eu já resolvi. E tem 5 para vocês resolverem. Nesses exercícios, a gente vai conseguir treinar bastante o que foi mostrado aqui hoje. E eu também deixei algumas indicações do pacote SciPy Stats, das distribuições que a gente utilizou. Deixei até algumas a mais aí, envolvendo a distribuição uniforme. Tudo bem? Mas assim, depois eu gostaria até que vocês dessem uma olhada, porque tem muita distribuição no SciPy Stats, até as que a gente não viu. Tá bom? Tem bastante coisa lá. Vamos concluir a aula, então, destacando que o conceito de variável aleatória discreta e contínua foi apresentado, a gente definiu a fundamentação delas e simplificamos. E seus principais modelos probabilísticos também foram apresentados. A gente destacou, inclusive, as suas propriedades envolvendo suas medidas resumos e alguns padrões notáveis, e resolvemos exercícios e exemplos aqui nesse material. Finalmente, para a próxima aula, a gente vai fazer uma atividade envolvendo distribuições estatísticas especiais. No caso, a distribuição de Weibull, que a gente costuma usar muito para manutenção preditiva, e a distribuição de Levy, que modela voos de pássaros e ajuda meteorísticas a se desenroscarem de ótimos locais. A gente vai resolver problemas do mundo real, tá? Problemas de verdade, com esse material aqui. E vai ser na temática de sala de aula invertida. Então, eu já deixei notas de aula e videoaulas desse material no nosso Discord, no nosso grupo,
E eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse material, uma estudada nas videoaulas, e na próxima aula a gente vai só resolver exercício, tá bom? Para fixar esse conteúdo aqui e resolver problemas que de fato existem aí e são importantes. Vou deixar a bibliografia aqui para vocês, então, e está terminada a aula. Muito obrigado a todos, um forte abraço.